Um dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. É fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. A 26 de janeiro de 1697, Isaac Newton recebeu uma carta enviada por um amigo com um problema matemático e com a indicação de que tinha apenas 6 meses para encontrar a resposta. Newton resolveu o problema antes de ir para a cama nessa noite. Dizer que Newton foi um dos maiores cérebros de sempre é dizer pouco. Sir Isaac Newton é um dos pais da ciência moderna e revolucionou a nossa compreensão do mundo. Ele foi um verdadeiro homem da Renascença, com descobertas em vários campos, incluindo a astronomia, a física e a matemática. Foi ele que nos deu novas teorias sobre a gravidade, o movimento planetário e a óptica. Em suma, Newton lançou as bases para a física moderna, mas o seu começo de vida foi difícil. Newton nunca conheceu o seu pai, que morreu meses antes dele nascer. Foi um bebê prematuro e doente, e quando tinha apenas 3 anos, a sua mãe casou-se novamente com um homem que não queria nada com ele. Newton foi basicamente criado pela avó materna. Apesar do começo de vida difícil, ele conseguiu estudar na Universidade de Cambridge e até queria continuar os seus estudos. Mas uma epidemia de peste negra fechou as escolas e alterou os seus planos. De volta à casa, Newton começou a trabalhar em algumas das suas teorias mais importantes. Foi durante o confinamento que explorou as ideias do movimento planetário e fez progressos nos seus conhecimentos sobre luz e cor. Foi também nesta altura que fez avanços na sua teoria sobre a gravidade. E segundo a lenda, a explicação surgiu quando viu uma maçã cair no seu jardim. Se a maçã lhe caiu ou não na cabeça, isso é outra história. Mas a macieira ainda existe, ainda lá está, no mesmo local. Apesar do brilhantismo, Newton entrou em vários conflitos com outros cientistas e matemáticos. Ele e Robert Hooke tiveram uma rivalidade duradoura. Hooke achou que a teoria da luz de Newton estava errada e denunciou o trabalho. Mais tarde, também acusou Newton de ter plagiado o seu trabalho sobre o movimento dos planetas. E não foi o único. Também o matemático alemão Leibniz entrou em conflito com ele sobre a questão de quem teria descoberto o cálculo infinitesimal primeiro. O caso chegou mesmo à Royal Society, mas, como Newton era o presidente, não surpreendeu ninguém que a organização o favorecesse. Posteriormente foi determinado que os dois matemáticos provavelmente fizeram as suas descobertas ao mesmo tempo, de forma independente. Isaac Newton, como não teve hobbies e nunca se casou, dedicou-se totalmente ao trabalho e ainda teve tempo para ser político, diretor da Casa da Moeda Real e receber o título de Sir. Morreu famoso e rico e foi sepultado na abadia de Westminster, onde estão algumas das maiores figuras britânicas. Resta saber se teria tido tempo para nos apresentar teorias tão brilhantes se a epidemia não tivesse fechado as escolas e não o tivesse obrigado a confinar. Ou será que a história teria sido outra? Nunca o saberemos, mas uma coisa é certa, que Newton aproveitou bem o tempo que esteve em casa, lá isso aproveitou.